Boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco presencialmente. Um agradecimento especial à professora Márcia Roboldi, que abriu um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, discutindo a formação de professores e o futuro da pedagogia, o futuro do curso de pedagogia. Então, essa é uma atividade das licenciaturas em ação, mas que a gente também faz aproximação com o mestrado em educação e com todas as demais licenciaturas. Então, para nós é um momento muito profícuo de discussão e de abertura ao futuro da formação de professores, que é uma questão que muito nos preocupa, que nos alavanca e que nos mobiliza para estarmos nas licenciaturas e nos mestrados, no estrito senso da formação de professores. Nosso curso de pedagogia tem mais de 60 anos, antecede a criação da própria universidade, então é um curso que tem formado muitos professores, muitos gestores de Taubaté e das regiões das cidades circunvizinhas. Então, nós temos muito apreço e responsabilidade com esse curso, porque, afinal de contas, temos que manter toda a tradição que já veio antes de nós. Por isso, então, hoje, nós fizemos esse convite à professora Márcia, da doutora Márcia Souza Roboldi, da Universidade Federal de Santa Catarina, que veio discutir conosco as diretrizes curriculares para a formação de professores, avanços ou retrocessos no curso de pedagogia. Professora Márcia é doutora em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou seu estágio de pós-doutoramento pela PUC de São Paulo, sob a supervisão da professora Marli André. Atualmente é professora efetiva da disciplina de didática nos diferentes cursos de licenciatura, vinculada ao Departamento de Metodologia de Ensino. Também é professora permanente do programa de pós-graduação em Educação no Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professora da Universidade da região de Joinville, de 2008 a 2017, atuando no Departamento de Psicologia e no Programa de Mestrado em Educação. Coordenou o Programa de Mestrado em Educação por 4 anos, de 2013 a 2016, e mais 2 anos como vice-coordenadora de 2011 a 2012. No Programa de Mestrado em Educação, lecionou as disciplinas obrigatórias da linha de pesquisa, trabalho e formação docente. Foi vice-coordenadora do GT8, Formação de Professores, gestão em 2017 e 2018, coordenadora do GT8 nos anos de 2018 e 2019, e desenvolve pesquisa sobre a formação de professores inicial e continuada, didática, práticas de ensino, e trabalhou por 18 anos no ensino fundamental e no ensino médio, exercendo as funções de professora, orientadora educacional e coordenadora pedagógica. Entre 2005 e 2019, foi pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional dos Professores do Programa de Educação, Psicologia da Educação, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC. É líder do Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Práticas de Ensino, FOP, da UFSC. Integra também a Rede Interinstitucional de Pesquisa sobre a Formação e as Práticas Docentes, RIPEFOR. Então, com este currículo, nós vemos o quanto a professora Márcia está imbricada com a história da pedagogia, da didática e da formação de professores. Não é à toa que esse convite foi feito a você. Muito obrigada por aceitar. E aí, Márcia, então, a gente vai organizar da seguinte forma: você faz a sua apresentação, por favor, e depois a gente abre as perguntas, a conversa, as possíveis dúvidas, não é? Que possam existir. A gente sabe que tem sido um movimento forte na ANPED, na ANFOP, em todas as entidades educacionais, a discussão sobre essa nova diretriz. Então, é sobre isso que a gente gostaria de ouvir você. Muitíssimo obrigada pelo aceite. Muito obrigada, querida Ana, Aninha, né, do coração. Eu vou só ligar aqui meu cronômetro para mim também controlar um pouco o meu horário. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente esse convite, por estar aqui nesta universidade que me é tão cara e tão querida, mesmo tão distante, né? A Unital sempre esteve tão presente na minha trajetória, né? Pela pessoa da professora Ana Calil, a minha querida Aninha, que eu chamo, pela querida Neuza Banhara, né? Sempre também nesse grupo que a Ana acabou de citar aí do núcleo, né? É um núcleo que eu estive desde 2005 a 2019.
e posso dizer que foi por esse tempo que convivi com colegas, o próprio Cristóvão, que está ali, que foi meu amigo de disciplina, de sala de aula, de trabalhos, de uma forma tão próxima nesse núcleo, que era coordenado pela professora Marli André, nossa saudosa professora Marli André, né, que infelizmente faleceu esse ano, mas também tinha a presença e a coordenação da professora Vera Placo, participava a professora Laurinda, a professora Bernadette Gatti. Então, um grupo, certamente, um núcleo, né, que nos ajudou muito e que certamente constituiu de forma densa, potente, né, intensa a nossa formação de professores. Quero agradecer, então, imensamente de estar, mesmo que virtualmente, nesta atividade, que eu já dei uma olhada lá, que a Ana mandou agora para o meu WhatsApp, né, tão bem organizada também, de receptividade aos estudantes, aos professores, né, estudantes da graduação do curso de pedagogia, mas também do mestrado profissional, e eu sei o zelo que a Unital, né, que o curso de pedagogia, que o mestrado profissional também tem por essas colegas aí, também Tereza, né, que está aí, que eu conheci rapidamente lá no processo. Eu sei a seriedade de vocês e certamente não imagino que esse coletivo, que esse colegiado seja diferente. Eu preparei assim, uma fala para vocês, organizei em slides, mas antes de começar diretamente nesses slides, eu quero contar um pouquinho, né, deste movimento nacional que tem havido ultimamente e que eu tenho participado. Sim, são 2 décadas de GT8, GT de formação de professores, e mais recentemente, há uns 5, 6 anos, eu estou muito envolvida na ANFOP, e nesse momento, como vice-presidente da região sul, né, aqui do Brasil, no movimento da ANFOP. E essa minha inserção, né, ela tem me trazido a possibilidade de discutir mais amplamente o que tem acontecido, né, nesse último cenário aí do país. Posso dizer para vocês, adiantando algumas questões, que realmente a gente tem uma resolução, que é a 01/2006, que é a resolução do curso de pedagogia. Nós tivemos aí a resolução 0215, que tanto a 01/2006 quanto a 02/2015, todos vocês sabem que ela foi construída, né, num amplo debate acadêmico, democrático, com as instituições, entidades, pesquisadores, com debates e embates também. Como disse a professora Leda Scheib, que é uma professora muito respeitada no âmbito da formação de professores aqui da UFSC, os embates fazem parte do movimento e da dialética e do debate democrático, né? Então, nós sabemos que tanto a 01/2006 quanto a 02/2015, que é para as licenciaturas, a 02/2015 e a 01/2006, mais específica para o curso de pedagogia, foram criadas nesse movimento. O que muito nos assustou foi que, em 2019, né, nós fomos pegos, assim, praticamente, não de surpresa, mas nós fomos recebidos, né, por uma forma impositiva do Conselho Nacional de Educação, com uma resolução 0219. Vejam bem, 4 anos após, apenas, né, 4 anos apenas, a 02/2015, sai uma outra resolução, sem tempo para a gente ter implementado, porque muitos cursos ainda no Brasil não tinham implementado a 02/2015, as que tinham implementado, vocês imaginem o debate, o trabalho, né, que aconteceu para fazer essa implementação, para modificar suas propostas curriculares, mas não teve tempo, né, gente, de implementar na sua integralidade, que é melhor dizendo, nem também de como você avaliar esse processo de formação. Em 4 anos não daria tempo, não teve tempo, não houve tempo. Por mais que você tivesse implementado em 2016, 2017, 2018, 2019, você não teve, né, e não se faz uma implementação em apenas 1 ano, a gente sabe disso. Mas o Conselho Nacional de Educação, né, ele implementou, podemos dizer assim, de uma forma muito até antidemocrática, no sentido de falta mesmo de debate e de ouvir entidades e as associações, a 0219. Os últimos debates e discussões nacional têm sido em prestar atenção nesta resolução. O que é que a 0219 altera em termos de concepção de formação de professores?
Eu acho que é isso, né, o que o colegiado de vocês precisa estar atento. E aí eu fui, inclusive, na página de vocês, busquei todos os documentos, eu vi um pouco qual é a concepção de formação da Unital, constituída em mais aí desde, né, há mais de 60 anos, então vocês têm uma experiência, vocês têm diálogo com as redes de ensino, vocês são uma referência, inclusive vocês falam lá de aprovação de concursos públicos, né? Então vocês têm uma excelência já constituída, forjada na formação de professores. E, de repente, a gente percebe, né, que essa autonomia universitária ela é praticamente desconsiderada neste processo que estamos vivenciando. Então, a gente chama 02-2019 como uma formação toda formatada, né? Ela é formatada para um professor que vai executar, um professor tarefeiro da BNCC Educação Básica, né, da Base Nacional Curricular Comum para a Educação Básica, com seus códigos, com suas competências, com suas habilidades, né, com as suas questões, inclusive socioemocionais que ele fala, né, a gente tem que docilizar os corpos, né, tem que docilizar os corpos, porque senão a gente pode ter também trabalhadores tem uma questão ideológica. Se a gente pegar, por exemplo, as discussões que muitos colegas fazem em termos mais amplos, nós temos também um interesse, um projeto em disputa no país, né? Nós temos um projeto em disputa neste país de formação de professores, porque são os professores que vão formar quem? Os trabalhadores deste país, né? Os trabalhadores. Então, nós temos também umas questões, nós temos muitas análises. Por exemplo, a professora Helena Freitas tem um texto primoroso lá de 2002, que faz uma análise da década de 90. Nós temos um outro texto maravilhoso, que eu gosto muito de trabalhar na disciplina de formação de professores no PPGE, também da professora Olgaíses Maués, né, que é um texto também de 2003, mas que faz uma análise dessa década de 90. Então, acho que a gente precisa estar atentos também, né, a esses cenários, a essas leituras mais macros, para a gente entender quais são os interesses que estão por trás, porque senão a gente fica perdido mesmo, né, e achando que as pessoas estão se queixando porque são chatos, né, porque nananã, né, como se não entendessem esse cenário macro, né, principalmente dos organismos internacionais e como eles imperam, né, como que eles lideram, né, os ditames desses organismos na formação dos professores. Deixa eu ver aqui, Aninha, se eu consigo agora fazer essa minha projeção. Se eu não conseguir, também não terá muito problema. Vocês estão conseguindo visualizar? Mas não ia passar o rosto para você, deu certo? Sim, Márcia, sim. Perfeito. Então, aqui eu só fiz essa fala preliminar, né? Mas dizendo para vocês também que nós tivemos, né, além da 02-2019, que revogou a 02-2015, nós tivemos alguns prejuízos. Um deles, na 02-19, que eu já vou até antecipar um pouco para vocês, é que ela desarticula a ideia de formação inicial, da formação continuada e das discussões da valorização do magistério, que estavam contempladas na 02-2015 e que, com sua revogação, a 02-19, ela trata especificamente da formação inicial de professores. Ela retira aquela ideia de um projeto institucional, que eu vejo que vocês têm um projeto institucional de concepção de formação de professores, pelo menos, e a 02-19 também retira toda uma discussão, que é a discussão referente à formação da gestão democrática, né? Ou seja, do gestor escolar. Praticamente ela é higienizada, né? Ela é retirada do texto da 02-19. Isso é muito preocupante. Então, eu já queria chamar a atenção de vocês para esse fator. Não por um acaso, ano passado, nós também fomos surpreendidos, porque saiu, né? Foi uma nova resolução, que é 01-2020, para a formação continuada de professores. Então, veja, da 02-2015 já surgiu a 02-2019, da formação inicial, aí surge, porque vai surgindo assim, né, a 01-2020 para a formação continuada. Mais recentemente, né, surgiu também um outro documento que já foi para o CNE, que é as diretrizes de matriz por competência para o gestor escolar. Então, também essa discussão agora está dentro de uma
de um novo documento, que é um documento basilar para os gestores, que vale a pena vocês analisarem, todo formatado também na ideia de competências, habilidades e um super diretor, porque eu não sei como é que esse diretor vai dar conta, né, com todas aquelas questões ali, numa escola que está cada vez mais sucateada, né, sem as condições objetivas, as condições subjetivas necessárias ao trabalho do professor. Então, essa é uma outra preocupação. Quando foi apresentar essa matriz de competência dos diretores escolares, eu estive virtualmente, né, assistindo essa apresentação, e o colega, né, falou com todas as letras que essa matriz ela tem 3 focos. Primeiro é a escolha do diretor, segundo o acompanhamento e terceiro a avaliação desse diretor. Então foi muito claro, né, os 3 eixos centrais dessa matriz de competência. Bem, mas o que nos assustou também esse ano foi que o CNE constituiu uma comissão bicameral para repensar a resolução da pedagogia, 01/2006. Então, este ano, fomos surpreendidos, dia 10 de fevereiro, teve uma reunião no CNE, foi convidado, né, a Anfop, a Amped e outras entidades. Lá, nesse momento, a Suzane, que é a diretora da Anfop, fez a leitura de um documento em defesa ao curso de pedagogia, com princípios da Anfop, e lá, neste momento, foram apresentados 8 slides. Esses 8 slides eram a proposta, né, resumiam a proposta para o novo curso de pedagogia. E é muito interessante, porque a fala que teve lá no CNE era assim também: olha, nós não estamos trazendo, né, para a comunidade acadêmica um prato pronto. Como vocês reclamaram muito da 0219, né, porque ela veio um prato pronto, então nós trouxemos slides com algumas ideias. E aí foram apresentadas aquelas ideias, esses slides, eles são públicos, até acho que eu já compartilhei com a Aninha, né? E ali faz uma reviravolta no curso de pedagogia. Inclusive, se a gente olhar, por exemplo, o que vocês têm como proposta hoje, faz uma reviravolta. Trazia a ideia de itinerários, né, o estudante entra no núcleo comum, então o estudante ele vai optar se ele vai se formar em anos iniciais ou se ele vai para a educação infantil. Novamente, a ideia de gestão, da formação para gestão, ela é totalmente desvinculada. Então, tem várias questões lá, volta a ideia de habilitações, um retrocesso também. Em síntese, após isso, em fevereiro, houve um grande movimento nacional. Eu não sei se a Unital participou, tem acompanhado esse movimento, e foi criado um grupo, uma rede, né, um grupo de WhatsApp mesmo, em que nem sabia, mas parece que o grupo de WhatsApp ele comporta no máximo 256 ou 254 pessoas num grupo, lotou rapidamente com professores, coordenadores das diferentes universidades, faculdades, institutos federais, né? E foi aberto um segundo grupo, inclusive, de WhatsApp para as discussões. E, assim, uma organização intensa e já, assim, muito organizada para uma resistência em relação a esses slides do CNE. Um alento que a gente teve, mas a gente sabe que não existe, né, como é que é comida grátis, né? Um alento, mas a gente teve um alento, é que o CNE retrocedeu faz 2 semanas, né? Ele recuou, podemos dizer assim, recuou, e recebemos a notícia de que essa comissão bicameral para pensar a alteração da resolução do curso de pedagogia, ela estava sendo destituída, né? Ela estava sendo, eles tinham mudado de ideia, então ela foi destituída. Então, nós temos esta informação, mas nós temos uma outra preocupação, porque nós percebemos que agora também tem uma comissão lá no CNE chamada Ciência da Educação. E essa comissão a gente não sabe ainda, né? Inclusive a Anfop está pensando em pedir esclarecimentos do que seria essa comissão lá no CNE. Nós sabemos também que o CNE hoje ele é constituído, né, por muitas das entidades, principalmente institutos, fundações, né, muitos empresários da educação, e que nós temos pouca representatividade ou diálogo, né, com as universidades, sejam elas, né, as históricas, as clássicas, mas também com os pesquisadores da área, as entidades e as próprias entidades e fundações.
Então, isso aqui é para dar um panorama assim, geral para vocês, né, dessa questão nacional. Minha fala, então, está nessas três ideias, né, da concepção de formação de professores, do colegiado de pedagogia de vocês, alguns destaques da resolução 01/2006, eu também sei que vocês vocês atendem, né, enquanto instituição municipal, vocês atendem a resolução, que a gente chama de uma resolução complementar, né, do Conselho Estadual aí de São Paulo. Eu já dei uma olhadinha também hoje à tarde, mas assim, um comparativo, né, um pouco dessas ideias, né, da resolução 01/2006, porque mesmo essa complementar de vocês também remete a 01/2006, e também essa questão da 02/19. Primeiramente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês mesmo é assim, esse grupo, esse coletivo que trabalha há mais de 60 anos com formação de professores, vai defender qual concepção de formação de professores. Acho que essa é uma questão que tem que estar sempre presente no debate de vocês. Qual a concepção de formação de professores que nós queremos, aí pensando no colegiado de vocês, como formadores, né, de docentes? Porque é isso que está em jogo nesse cenário nacional e internacional. Como eu disse para vocês, há um projeto de formação em disputa, né? E até, deixa eu compartilhar com vocês, recentemente eu e a professora Isabel Sabino da UES organizamos um dossiê, justamente, né, formação de professores, projetos em disputas, em que reúne 11 artigos de colegas, Brasil afora, discutindo, né, quais são os projetos em disputa, o que está em disputa em relação à formação de professores. Então, se vocês puderem também dar uma espiadinha, acho que vale a pena, né? E aí a gente sempre pergunta, né, conseguiremos fazer a resistência e nos apoiarmos coletivamente em nosso projeto e concepção de formação institucional? Porque vocês têm um hoje, né? Então, nesses documentos que eu visitei de vocês, realmente mais de 60 anos, vejam só que vocês hoje têm na apresentação, lá no site, que vocês, o profissional, né, formado por vocês lá em pedagogia, ele pode atuar como docentes na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, como gestor escolar, né, na supervisão, também em espaços escolares e não escolares, em hospitais, em empresas. Vejam a amplitude maravilhosa, quer queira, quer não, apesar de novo dizer que existem críticas, muitas críticas a 01/2006, mas vocês têm, né, uma amplitude possibilitada por esta resolução, e eu vou sempre me deter a 01/2006, apesar de saber que vocês têm a complementar de 2017. Então, vocês têm essa possibilidade de formação. Então, inclusive, vocês dizem que esse estudante tem um alto índice de aprovação em concursos públicos e que, olha a riqueza, participa em projetos de extensão universitária, iniciação científica, que a 02/2019 praticamente não dá essa abertura naquelas horas de atividades complementares que nós temos, que são horas em que a gente pode computar, em que os estudantes, inclusive, podem participar de eventos, então isso tudo praticamente some na resolução 02/19. Na teoria, lá ainda no site de vocês, né, é constituída por 3 núcleos, os estudos básicos, que isso é muito importante, que são os fundamentos da educação, e já sei que vocês são fera nisso, né, com professores que têm um adensamento e uma preocupação realmente em potencializar esses estudos, por isso talvez essa aprovação também tão alta em concursos públicos, porque vocês realmente tensionam para que o estudante tenha, né, uma leitura de mundo, e para que o estudante tenha, assim, um desenvolvimento de estruturas mais complexas do pensar, né, e essas disciplinas ajudam muito para isso, para fazer essa análise. Também um outro núcleo que é de aprofundamento e diversificação de estudos, né, estudos integradores. Também dentro do aspecto teórico, vocês sempre permitem que os estudantes, né, participem, articulem as dimensões teóricas e práticas das diferentes disciplinas, pensando sempre também, certamente, na ideia de praxis. Na prática, eu vou só destacar 2 questões. Na prática, então, vocês têm muita preocupação sempre com as metodologias de ensino, com esta ideia de desempenho docente, e também em disciplinas voltadas à gestão educacional e escolar. Então,
Me parece que o projeto de vocês tem muito essa questão do trabalho docente como ênfase, né? A docência sendo uma ênfase, uma alavanca de todas as demais áreas de formação. O que eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, sou pedagoga, trabalhei anos, por exemplo, professora dos anos iniciais, na época de séries iniciais, né? E depois eu cheguei a coordenadora, fui para outras funções. Isso me ajudou. A docência, a experiência da docência foi basilar para que eu fosse depois, né, estivesse em outras funções, como orientadora educacional, como coordenadora pedagógica. Então, a docência me possibilitou. E essa também, vocês devem saber, para quem, não sei se tem alguém que seja da Anfop aqui, mas é uma das defesas, um dos princípios da Anfop. Em relação ao perfil que vocês têm lá, ele também é um perfil que fala em visão global do processo educativo, compromisso com a construção de uma sociedade justa e igualitária, realização sempre do trabalho docente, né, para promover processos educativos, atuando no planejamento, ou seja, de novo, o trabalho muito forte, né, pensando o trabalho como componente desse processo educativo de vocês, né, o trabalho docente como ênfase, a docência como ênfase. Nessa visão mais global, é um projeto, né, é uma concepção ampla, é uma concepção que você valoriza uma formação integral do estudante, é o que nós defendemos também. Eu posso falar enquanto anfopiana, né? Quando você defende essa ideia de um estudante, de um pedagogo, de uma pedagoga, que tenha conhecimentos artísticos, estéticos, políticos, éticos, da diversidade humana, de gênero, de raça, né? Então, vocês realmente pensam, né, e têm na concepção de vocês esta preocupação. E aí, de novo, eu paro. Analisem muito bem a 0219 para ver quais desses conceitos não estão presentes nessa resolução. Acho que é um exercício muito interessante para o próprio colegiado fazer, né? Então, de novo, né, retomando a 01/2006, realmente, ela valoriza a docência, né, que é o trabalho do professor. Então, vocês estão muito vinculados, articulados a essa ideia, mas é um trabalho também que vai se modificar em relação das condições de trabalho, dos desafios. Algo interessante que a gente percebe lá no parecer da 0219, ele vai falar muito esse parecer na ideia de evidências, sabe? E essas evidências, elas são muito de outros países, isso que é interessante também. Todas as evidências que tem lá, da Austrália, são outros países que são referências para nós. E é interessante, né, como esse parecer do CNE, vou falar da 0219, ele não leva em consideração pesquisas feitas por pesquisadores brasileiros, né, que tem um rastro imenso na formação de professores. Traz experiências de outros países com condições, por exemplo, objetivas muito diferentes do que nós temos aqui no país, gente. Em termos de escola, em termos de condições de trabalho dos professores, em horário para se dedicar, né, para o planejamento, para a pesquisa, as condições mesmo de laboratório, né, de acesso, de remuneração, e é muito interessante esse... Eu nem sei se não é nem descuido, né? Porque isso é intencional, quando você não leva em consideração as nossas condições de trabalho, né? As nossas condições de formação, as condições das nossas escolas. Porque essas condições de trabalho, elas alteram, né, diretamente essa questão da docência, do trabalho do professor. Tem um artigo do professor Cury, um artigo muito antigo, já que também é citado pelo Júlio Diniz, em que ele vai falar que o trabalho, né, o espaço da escola pode deformar, né, aquilo que a própria espaço de formação faz, né, porque você forma o estudante, só que ele chega na escola, se depara às vezes com condições tão precárias, né, condições objetivas e subjetivas de salário, de carreira, de clima de trabalho, e realmente deforma, né, toda essa perspectiva de trabalho e de formação que ele teve. Então, esse na resolução 01/2006, é um delineamento muito importante, né, uma vez que evidencia o reconhecimento do pedagogo como um profissional docente. E isso é muito bacana ver que está, né, imbricado na concepção e naquilo que eu encontrei, por exemplo, de dados no site de vocês.
Ainda da 01-2006, né, a gente pode imaginar e pensar que ela tem uma formação larga, referenciada em uma formação teórica articulada pela docência, pesquisa, gestão, bem como, né, a ideia de desenvolvimento do pensamento crítico, analítico e contextualizado. Então, isso aqui é defendido pela 01-2006 e incorporado no projeto de formação de vocês. Gente, então, assim, só chamar a atenção, né, que para vocês terem uma ideia do que a gente vai perdendo às vezes também, né? Porque quando vocês falam lá que vocês são fortes em aprovação de concurso, quando vocês falam que os egressos de vocês estão em funções de gestão, né, em diferentes lugares importantes, como está lá no site, é porque vocês têm essa preocupação desta formação, quer dizer, não é uma formação que não esteja dando certo, né? Porque a gente também tem muitos pesquisadores que não contribuem com o debate, porque dizem que o que a gente faz nos nossos espaços de formação não são trabalhos consistentes, né, íntegros, honestos, densos, e desconsidera, isso que eu acho que esses pareceres, né, esse parecer da Zé, desconsidera experiências, ou evidências, como eles gostam de dizer, evidências de formação muito exitosas no país, muito exitosas, como eu tenho certeza que a Unital é uma referência, sim, na sua cidade e nas cidades da região. Então, essa desconsideração, porque os documentos, eles desconsideram mesmo, né? Bem, seguindo aqui, deixa eu passar. Isso aqui é tentei fazer um quadro aqui para vocês, né, comparativo, naquilo que eu estou chamando da 2017 de vocês, que está embasada na 01-2006, que está no lado esquerdo, e no lado direito, na 02-19, só em carga horária, né? Então, por exemplo, na 17, que é onde vocês instituíram os documentos de vocês, vamos pensar assim, que é na 01-2006, são 600 horas dedicadas à revisão e enriquecimento de conteúdos. Enquanto que lá no grupo 1, da 02-19, você já tem 800 horas para uma base comum, que é essa base mais sólida de conhecimentos científicos e pedagógicos. Uma diferença que, por exemplo, então, aumentou, né, as horas em relação a essa questão, mas 1.400 horas 1.400 horas dedicadas aos estudos específicos, nós podemos falar ali, dos conhecimentos pedagógicos, no item 2 à minha direita. Dessas 1.400 horas, elas passam para 800 horas. Então, a gente já pode começar a fazer alguns comparativos, assim. O que entra na 02-2006? Já 1.600 horas para o conhecimento da BNCC, né, da educação básica. Aqui é onde a gente fala, né, gente, que a gente vai formatando. Esse documento que a Amped fez, com vários colegas do GT8, eu também estive junto, né, vale muito a pena, né, que é uma educação formatada. Então, são 1.600 horas para a formação desse professor que vai executar, né, o tarefeiro da BNCC. Depois nós temos ali 800 horas, né, para a prática pedagógica, enquanto que no que vocês têm agora são 400 horas de PCC, e é muito interessante porque no 2017, esse documento de vocês faz toda uma discussão teórica sobre o que é essa prática como componente curricular também, né? E aqui vocês têm a ideia, deixa eu voltar aqui, de 400 horas para o estágio supervisionado, o que continua também, mas o que vocês têm ali, 400 horas para a formação nas demais funções previstas. E estas 400 horas, espera aí, deixa eu só retornar aqui, essas 400 horas, elas se perdem, né, na questão da 02-19. Na análise que nós fizemos, essas atividades, volto a dizer, em que você possibilita ao estudante de licenciatura, né, incluindo aí a pedagogia, participar de eventos, participar de atividades de PIBIC, de extensão, é muito complicada quando porque aí também há um desenvolvimento dele, né, artístico, cultural, de diálogo, de apresentação de trabalhos, né, de assuntos de interesses, então, a gente praticamente descola, né? A gente retira desse processo formativo do estudante. Deixa eu só ver se eu tenho mais uma questãozinha ali. Tem. E nós temos aqui as 400 horas dos componentes curriculares,
Aí você fala, ai, tem as 400 horas dos componentes curriculares. Mas do grupo 1 e 2, volta aqui. Sobe, né? Volta para essa base comum ou para a BNCC. Não te dá liberdade. Por isso que a gente fala que ela ingesta e formata, né? Ela não te dá liberdade para você fazer a ampliação desses conteúdos. Deixa eu voltar aqui. Bem, o que eu gostaria, então, de ir resumindo? Eu estou aqui com 30 minutos de fala, né? Nós combinamos aí 40 minutos no máximo. Mas nesse cenário que eu comentei para vocês, né, dessa questão da formação de professores, o professor Luiz Carlos Freitas, ele tem usado um termo que eu gosto muito naquele livro Empresários da Educação dele, em que ele vai falar que desde o golpe midiático, jurídico, parlamentar, que aconteceu em 2016, né, em que destituiu, na época, a presidenta Dilma Rousseff, em que nós temos um movimento muito diferenciado. Não vou dizer que é um movimento que talvez em outras questões não aconteciam no governo anterior, né? Mas ele é um movimento muito diferenciado no sentido de você praticamente tudo ser muito aligerado e sem diálogo. Isso é estranho. Vocês não acham que é estranho? Porque se fosse algo tão bom, né, de ser pensado junto com... Por que as coisas são tão aligeradas? 2015 sai uma resolução, 2019 sai outra, aí 2020 sai de formação continuada, aí já estão se organizando para, né, para revogar, pensar numa outra de formação de pedagogia. Por que esse processo tão aligerado e sem diálogo? Porque tem, né, e aí eu falei já para vocês, né, essa ideia que nesse dossiê, por exemplo, tem muitos artigos, o professor Luiz Carlos de Freitas, a professora Helena Freitas, é uma ideia também, né, gente, de você formatar, que fica mais fácil para você controlar e para você avaliar, para você, né, acompanhar, para você avaliar. Então, tem uma ideia também muito forte aí, que é dessas avaliações externas no processo de formação de professores. Então, e esse currículo todo, certamente, né, pensado, que também já era, a gente não pode dizer que a 01 2002 não tinha, né, essa ideia de competências e habilidades, mas que ela se fortaleceu demais na 02 19, né, ela realmente, são 3 conhecimentos lá, né, 3 eixos formativos, né, que é a ideia de conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. São os 3 eixos formativos da 0219. E veja, sempre profissional. Isso também nos alerta muito, né, para essa ideia de uma formação extremamente de uma racionalidade técnica, instrumental. E se a gente pega essa 02 2019 e começa a fazer uma análise muito detalhada, tanto da resolução quanto do parecer, você vai ver que aspectos, de novo eu repito, da estética, da ética, né, da questão cultural, da questão de gênero, elas praticamente são abandonadas, né, na nova proposta de formação. Então, só para resumir ali para vocês, em outubro de 2017, já foi apresentada assim, uma proposta de formação de professores, na época algo muito esquisito, em PowerPoint. Em 2018, nós também sabemos que houve uma proposta de base nacional de formação de professores, foi feita uma comissão, né, que trabalhou nesse documento, mas praticamente isso não veio para diálogo, não. E o que nos assustou foi que em 2019 saiu a 3ª versão, e aí, assim, os pesquisadores, né, as entidades, as associações pensaram, como a 3ª versão? Cadê a 1ª e a 2ª? Não houve debate, não houve consulta pública, nada. Em 2019, quando sai essa 3ª versão, aí nós temos vários artigos analisando essa versão, né, que chamava-se Proposta Zero, ou Marco Zero. Não sei se vocês lembram, se vocês tiveram acesso a essa 3ª proposta, né? Tem vários artigos, pessoas que analisaram essa proposta Marco Zero, porque era uma proposta, tá? E eles colocaram sobre consulta. E nós estávamos lá na Amped, em Niterói, em 2019, quando eles abriram a consulta, e nós poderíamos mandar sugestões, né? E chamando o debate por um e-mail. Então, vocês imaginam o frenesi que foi lá naquela Amped, todo mundo parou, de todos os GTs, pesquisadores, nós mandamos sugestões, nós mandamos, olha, vamos dialogar, e já eles, né, na iminência de realmente divulgar a resolução, a versão final, e nós esperamos, vamos discutir,
todo mundo mandou 1.000 e-mails para esse local lá que o CNE tinha indicado, mas foi um arremedo de consulta, o que a gente chama, o que a gente decidiu, porque mandamos isso em outubro, né, até final de outubro, e em dezembro ela foi implementada, né, ela foi implantada, ela foi divulgada, né, pelo CNE, e a gente chama assim, sem audiências, né, para ouvir as associações, ouvir mesmo, né, não fazer arremedos, né, nem ouvidos moucos, né, mas sim ouvir as associações, os pesquisadores. E aí, como eu falei para vocês, em 2020, depois já nessa resolução da formação, da formação continuada dos professores, depois a constituição dessa comissão, então todo esse histórico que eu falei lá no começo. E tudo de uma forma muito aligerada. Então, a gente sempre fica se perguntando, né? Se é uma proposta com uma concepção emancipatória de formação, qual o motivo para ocorrer em silenciamento e sem debate? Essa é a questão, né? Por que ocorre assim desta forma? E por fim, né? Vocês aqui, professores, estudantes, eu gosto muito de um texto que constitui, né, o livro de didática organizado pela professora Isabel Sabino, um livro que eu gosto bastante, já vou depois passar as referências para vocês. E lá tem um texto, né, nesse livro, que eu gosto sempre de lê-lo, né, nos fechamentos das minhas falas, né, quando eu tenho a oportunidade de, né, dialogar sobre os espaços de formação continuada. Porque eu penso que esse texto, ele nos revela também o nosso papel, a nossa função enquanto formadores e professores, né, o nosso papel na educação, que não é só a racionalidade técnica, apesar que a gente não pode desprezá-la. Acho que a Kandô, né, nos chamou muito a atenção nessa ideia da didática, lá no início da década de 80, que a gente precisa ter esse conceito de multidimensionalidade, né, ou seja, sim, valorizar a questão da racionalidade técnica, mas a humana e sociopolítica também no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu gosto muito quando, neste texto de um sobrevivente, né, do Holocausto, o Bolsanello escreveu em 1986. Ele diz o seguinte: eu sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhuma pessoa devia presenciar. Câmeras de gás construídas por engenheiros instruídos, crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês mortos por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis ou Eichmanns instruídos. Ler e escrever, saber história e aritmética, só são importantes se servirem para tornar os nossos estudantes humanos. Então, eu gostaria de finalizar para prestarmos muita atenção na concepção de humano, na concepção de formação de professores, qual é a nossa concepção de educação que nós temos. A gente precisa resgatar algo que às vezes a gente acha que é tão trivial, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que nós precisamos resgatar, para não deixar de lado conteúdos, conceitos, práticas pedagógicas que são essenciais e importantes. Então, mais do que uma racionalidade técnica, que é importante, né, esse executor, esse tarefeiro, ele precisa ter uma concepção ampliada de formação, uma formação plena, integral, né? Eu gosto muito do livro da professora Kátia Curado, da UNB, não sei se vocês conhecem esse livro, chamado Epistemologia da Praxis na Formação de Professores. A Aninha está fazendo que sim, eu acho que é um livro ele é um livro assim que a gente olha e tem poucas páginas, né? É um livro pequeno, mas é um livro pequeno, mas ele é um livro denso e potente, né? Na sua significação de concepção de formação de professores. Eu particularmente gosto muito das discussões da Kátia. Esse texto, então, né, que eu li para vocês aqui no final, ele está no livro chamado Didática e Docência, Aprendendo a Profissão, organizado pela professora, né, Isabel Sabino, Josete, e a professora Maria do Socorro.
É isso. Muito obrigada pela escuta atenta de vocês. Me coloco à disposição para a gente debater, dialogar, porque eu sei que eu estou falando aqui para colegas, né? E colegas da profissão e colegas que logo serão, já estão aí em formação, né? Para a gente conversar um pouco, então. Obrigada. Márcia, nós que agradecemos muito a sua exposição, foi muito boa, muito válida, esse comparativo clareia bastante a diferença entre uma resolução e outra, e a gente tem aqui o colega, o Voltolini, no chat, pedindo, então, questionando, na verdade, como o atual governo, não me espanto com a postura e das decisões, infelizmente, um projeto de educação nacional que não ouve os pedagogos. Como pode um projeto nacional que não ouve os pedagogos? Então, ele está se manifestando aqui a nosso favor. Eu queria também, antes de fazermos as perguntas, de falar para o pessoal preencher o formulário, por favor, de presença, tá? E quem ainda não colocou no chat de onde vem, qual é a sua origem, por favor, coloque aqui. Márcia, a gente é associada à Anfop também, nós temos visto toda essa movimentação, e há uma manifestação para que haja uma recusa, não é? Dessa diretriz, para que ela, de fato, não seja validada. Nesse sentido, como você acha que ficariam os cursos que precisam ser reformulados? Quais seriam as repercussões ou consequências das universidades que aderirem a essa postura em apoio às entidades e contra essa reformulação? Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Acho que você está me dando uma oportunidade, né, de fazer uma complementação, né? A gente fica cuidando do tempo e quem me conhece sabe que eu sou um pouco sistemática com o tempo, assim, quando as pessoas me atribuem um tempo de fala, né? E um combinado, acho que não é atribuir, foi um combinado. Na realidade, gente, o que tem sido feito? A própria professora Helena Freitas, ela vai dizer assim, a 0219, ela é mandatória. Ela é mandatória, a gente sabe disso. Só que, diante desse cenário todo que eu falei para vocês, em 4 anos de uma resolução para outra, está instalada uma grande resistência das universidades em relação a 0219. Por todo esse movimento, né, e como disse o professor ali, acho que é Voltolino, sobre o nome dele, né, não é só ouvir os pedagogos, né, professor, não é só, ouvir os educadores, os formadores de professores, porque eu tenho, por exemplo, a professora Adriana Mor, que é de Ciências Biológicas, que eu acho que é a sua área aí, que ela tem uma discussão muito potente em relação a questão das políticas de formação de professores. Então, eu digo assim, é ouvir os formadores de professores, né, com sua experiência. Então, o que a gente tem feito, né? Eu estive num evento da COGRADE, a COGRADE a gente chama de colegiado dos pró-reitores de ensino das universidades federais, que foi um evento público, e nesse evento estava o professor Mozart e o professor Cury, né? Não o nosso Cury da educação, né? E o que aconteceu? Lá nesse evento, a própria COGRADE, quem estava presente, solicitou, né, aos conselheiros do CNE que estabelecessem, né, um prazo de prorrogação para a implementação da 0219. E lá nesse debate, eles se comprometeram a analisar os documentos e conceder, sim, um prazo de prorrogação para essa implementação. Porque o que as pessoas que estavam lá falaram para eles, né? Gente, é impossível, num momento como nós estamos vivendo hoje, pandêmico, né, que afeta diretamente as nossas vidas, o nosso cotidiano, e de uma forma virtual, a gente conseguir fazer uma implementação de algo que nem acabou de ser implementado, que é 02 de 2015, nem se avalia. Então, é uma coisa insana o que está sendo solicitado para os colegiados das faculdades, né, das comunitárias, vamos pensar aí nas federais, é insano isso. E, então, houve esse comprometimento. A questão é que muitas, COGRADE, a própria Andifes, Fórum DIR, já mandaram os documentos, inclusive, agora recentemente, né, o Conselho Estadual de Educação, né, junto com seus secretários, seus pró-reitores, também encaminharam um documento, e até agora não tivemos resposta, não se teve resposta.
Mas pensamos, e aí eu posso falar para vocês em termos de ANFOP, de ANPED, que nós teremos sim um tempo para prorrogação. Eu acho que eles têm que ter um filete, né, de discernimento, de sabedoria, de compreensão para esse processo. Então, agora, existe, por um outro lado, alguns conselhos estaduais, Aninha, que estão forçando, né, as universidades para implementar desta forma. Né? Aqui em Santa Catarina mesmo, analisei um documento um dia desses, que uma universidade pública, municipal, assim como a de vocês, fez uma consulta, escuta, né? Nós precisamos modificar o curso de pedagogia, porque, né, não alterou, né, a 01/2006. Eles responderam assim, mas olha, vejam a 02/19, gente, né? E aí eles ficaram todos perdidos, mas nós temos que olhar 02/19, quer dizer, não está mais em vigência 01/2006. E aí está em vigência 01/2006, né? Eu acho que isso que é uma coisa que vocês têm que, né, eu acho que fazer essa micro, né, resistência, dizendo, olha, não é possível a gente fazer nesse momento assim. Então, as universidades, de forma geral, elas têm resistido muito, mas até agora o Conselho Nacional de Educação ele não se posicionou. Mas as solicitações têm sido imensas, por quê? Realmente precisa de tempo. Né? Precisa de tempo para analisar, para pensar como fazer. Eu penso que as federais ainda elas têm uma certa autonomia, uma autonomia relativa em relação aos conselhos estaduais, né? Mas a gente precisa de tempo, independente de quem, né? De novo eu digo para vocês, nós temos curso dentro da UFSC, que acabou de ser aprovada agora a 02/2015. Eles começaram a rodar, a iniciar o processo na matriz curricular da 02/2015, gente. É insano, e sabe, isso demorou 3 anos de debate com os estudantes, democrático, com a comunidade, com as secretarias de educação, para fazer a implementação de uma nova matriz curricular a 02/2015. E aí, quando estava entrando, né, em 2019, sai uma nova resolução. Os professores estão desanimados, falando assim, mas a gente é bom, o que que é, né? Não pode isso, né? Não pode. Então, é um pouco esse o movimento. Eu não sei se eu te respondi, né? Mas a ideia é que vocês, se puderem, segurar um pouco para ver, para que tenham mais tempo para vocês discutirem, pensarem na concepção, analisarem esse documento, compararem, fazerem quadros comparativos também, participarem desse debate macro, como vocês têm participado, né? Pela ANFOP, pela ANPED, os eventos, lives, né, gente? Tem lives assim que a gente não dá conta de assistir, né? Tem muitas. Lá na página mesmo da ANFOP Nacional, para os estudantes, né, que não conhecem, lá vocês têm um repositório, e também na ANPED, né, um repositório das lives sobre essas discussões, assim, né. Eu penso que a pandemia não tem, assim, é algo que é terrível nas nossas vidas, mas uma coisa que ela trouxe, não digo que, né, é essa forma da gente se comunicar por esse meio virtual, que é muito cansativo, acho que alterou demais as nossas condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, te possibilita, às vezes, ouvir pesquisadores, pessoas com experiência, né, que estão aí na militância há anos, a professora Helena Freitas, né, o professor Cury, de uma forma muito mais rápida no debate. O professor Freitas, a gente não conseguiria ver de uma forma, né, se nós estivéssemos uma certa facilidade. Tem o bom e tem o ruim, né? A gente sabe disso, tem o pró e o contra. Obrigada, Márcia. Eu queria também falar que os colegas que estão aqui, da história, letras, biologia, estou vendo Marisa aí também, junto com o Voltolini, por favor, pessoal de letras, se manifeste, ou do mestrado, ou mesmo da pedagogia, para a gente fazer uma roda, não precisa ser um evento protocolar, né? A gente está num bate-papo aqui. O Voltolini, depois, enquanto alguém não se manifesta, vou colocar de novo dele aqui. Ele diz, professora, gostaria de saber o que objetivamente deveria melhorar na resolução, o que ela não inclui e deveria incluir. Voltolini, é isso, né? Júlio. Júlio, eu vou lhe dizer uma coisa, o que ela não inclui? Por exemplo, ela não inclui a ideia de um projeto institucional de formação de professores. Ela não inclui o espaço, por exemplo, necessário também de autonomia das universidades. Ela não inclui a perspectiva da formação continuada de professores, das discussões da valorização, como nós tínhamos na 0215. Ela deixou de lado essa discussão.
Nós precisaríamos incluir também uma formação acentuada, né, muito mais nos conteúdos também, de novo eu volto, das questões culturais, estéticas, as diferenças, ela praticamente, ela renega, né, esses conteúdos quando ela tem 1.600 horas, né, direcionadas, por exemplo, ou seja, metade do curso, podemos falar assim, direcionada a você trabalhar com os conteúdos, com os códigos da BNCC da educação básica. Vocês vão dizer, mas professor, é ruim a gente formar? Gente, depende, né? Eu não sei, porque um movimento cadenciado também não acho que seja muito saudável dentro das empresas, né? A gente tem autores que discutem, por exemplo, quanto o movimento cadenciado, ele produz, né, adoecimento, né? Tá aí o livro do Christophe de Jours, um francês, que eu gosto demais da análise que ele faz sobre esse movimento de cadência. Então, essa ideia também de você ter um professor, né, que tenha conteúdos, para que ele possa criar, sem contar que quando sai também essa BNCC da educação básica, né, gente, os livros, as apostilas já estavam todas prontas, né, então a gente também tem uma outra questão por trás disso, que é a questão realmente desse alinhamento, que é uma palavra que, inclusive, eles usam muito, né, o alinhamento da formação com esses materiais didáticos, né, que são materiais caríssimos, quanto que a gente, né, quanto tem de dinheiro corre por trás desses acordos, né, desse processo formativo, então a gente tem muitas questões assim que quem analisa material didático, os especialistas de currículo, né, nos alertam para este alinhamento, né, da formação de professores que tem sido feito, sabe, Júlia? Então, desconsideram uma formação plena, uma formação mais integral do estudante, né, uma formação que tenha princípios que são essenciais para um professor. O professor tem que ter uma formação mais ampliada, contato mesmo com teatro, com cinema, com literatura, né, com idas a museu, com análise da arte. Então, a gente tem que ter uma formação que seja mais ampliada, né, e não tão reduzida assim como nós temos visto nesses últimos documentos. E de respeitar, né, Júlio? Acho que só, desculpa falar, e de respeito, né, Júlio? Acho que ela também deixa de lado o respeito a essa autonomia universitária aos colegiados, né, quando ela atribui uma formação muito centralizada, né? Desculpa, Ana. Imagine, querida, eu que penso. A gente tem a Tereza e o César que tinham levantado a mão. Não sei quem que foi primeiro. Cristóvão vai também se inscrever? Tá. Tereza ou César que tinha primeiro? Tereza sempre. Obrigada, Márcia. Eu estou adorando ouvir você falar, né? Você está trazendo à tona, né, alguns pontos que a gente tem participado de algumas lives da Anfop, você tem trazido isso muito claramente. Eu queria saber, esse edital que saiu agora do governo federal, desse programa institucional de fomento, qual está sendo o posicionamento das universidades? Porque lendo o edital me pareceu assim, para você participar, você tem que se adequar perfeitamente a essa resolução 2 de 2019. Então, qual está sendo o posicionamento das universidades em relação a isso? E você acha que esse programa, por exemplo, representa o fim do PIBID, fim do residência ou não? Tem alguma visão em relação a isso? Posso responder, Naninha, ou você quer fazer o bloco? O que você acha melhor? Pode ir debatendo, assim, conversando. Debatendo assim, não, Márcia? Tá bom. Então, Tereza, tenho acompanhado também o edital 35, né, que surgiu a partir da portaria 412, né, e o posicionamento nacional é, geralmente, ou em sua maioria, rechaçar esse edital. Eles estão acenando com dinheirinho assim para a gente, mas a gente fez contas, né, porque a gente sabe também matemática, né, a calculadora ajuda, a gente também gosta de matemática, né, e assim, ó, é como você disse, né, o edital 35, ele traz um alinhamento. Quem aderir, são 4 cursos, né, ciências biológicas e ciências, eles chamam de ciências biológicas e ciências da natureza, língua portuguesa, letras, língua portuguesa, matemática e pedagogia. Então, esses 4 cursos, eles precisam se alinhar
a BNCC, formação de professores, a BNCC da educação básica, a matriz, eles falam mesmo, a matriz de diretores, é quase, Tereza, como se fossem 2 cursos paralelos. Você vai ter que ter o curso do edital 35 e o curso, né, que você tem a sua proposta já instituída. Como administrar isso? Então, assim, tem várias questões, né, que estão implicadas. Uma delas é em relação, assim, a sede tem que ser uma universidade federal, tá? Para você constituir esse projeto, tem que ter uma federal, uma estadual e uma privada sem fins lucrativos. Essa é a questão. E aí tem as regrinhas lá, né, que tem que ser uma por estado, são 33 projetos e tudo mais. Mas a questão que está sendo muito pontuada é a seguinte: como você vai transferir um dinheiro público para uma instituição privada, sem você ser judicializado? Então, assim, o documento que eu vi da Cogrado, até depois eu posso mandar para a Ana, o Cogrado fez um documento maravilhoso, com vários itens, assim, pautando na dúvida, com dúvidas, e mandou para a Andifes, que daí é a Associação dos Dirigentes do Ensino Superior das Instituições Públicas, perguntando quem vai responder por isso. Depois, esse também edital, ele fala que o dinheiro, o recurso, é para 4 anos. Tá? E o estudante que não termina em 4 anos, que teve algum reprovou, se afastou, adoeceu, e como é que ele fica depois, né, gente, desses 4 anos? Também nesse edital diz que enquanto houver recurso, né, enquanto houver recurso, tem uma... E daí, se o recurso acaba no segundo ano, gente, como é que fica, né? Muda o governo e o próximo governo não ajuda, sei lá. Como é que fica essas questões? Então, esse edital, ele tem várias preocupações, várias. Assisti lives, inclusive, com pró-reitores lá de ensino do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, da UERJ também, que é estadual, que eles falaram, inclusive, que adoraram não ter sido consultados, rechaçando por completo, né, contrários a este edital. Agora, nós sabemos que nós temos hoje, se eu não estou enganada, 20 universidades federais com interventores, né? E aí a gente sabe que talvez a conversa seja outra, né? A gente não sabe, né? Então mas a gente tem essa ideia. O interventor, né? Como é que ele se trabalha nisso? Em relação à UFSC, por exemplo, a nossa pró-reitoria analisou, nós encaminhamos todos esses documentos, todas essas análises, eu penso que ela mesma encaminhou para o próprio, né, setor jurídico, e realmente não tem um respaldo que pode daqui a pouco dar, e quem assina, inclusive, a proposta é o reitor, né, quem encaminha a proposta é o reitor. Então, assim, é um edital muito, muito perigoso, assim, no sentido dessas, e até agora os esclarecimentos que foram solicitados pela Andif, né, ao Ministério da Educação, eles ainda não foram respondidos. Então, mas o movimento nacional é de recusa, tá, a esse edital, nesse momento, assim, em sua maioria. Tá? Obrigada, Márcia. Então, vamos, César, você? Bom, peraí. Isso. Fechei? Não, abri, né? Tá certo. Não, é que eu ia falar e daí ele fechou sozinho. Eu falei, hein? Ele não quer que eu faça mesmo a pergunta. Márcia, olha, um prazer estar num encontro como esse, tão esclarecedor, né? Verdade. Nós aqui, vez ou outra, nos reunimos ou com o grupo todo da pedagogia, ou dentro, nos limites da discussão do nosso NDE, do nosso grupo docente estruturante, né? A Aninha, né? Também chamo de Aninha, tá, Márcia? A Aninha também faz parte. Bom, enfim, não é nem exatamente uma pergunta. A sua fala, quase toda ela, aparece a preocupação sobre a concepção de educação, né? E é algo que realmente nos aflige, né? Também, né? Então, vou chegar lá, rapidinho. A gente percebe, é claro, né, que as disciplinas de natureza mais reflexiva, e é um erro, lógico, pensar que as metodologias não têm reflexão, né,
o nosso caso, as nossas colegas têm clareza disso, a professora Tereza, né, a própria Ana, que está aqui, sabem que também existe reflexão nas metodologias, é claro, mas estamos falando, né, daquelas tidas como fundamentos da educação, né, história, enfim, sociologia, filosofia. A gente sabe que, até pouco tempo atrás, existia uma carga horária enorme para essas disciplinas, e isso foi se esvaziando, tendo em vista, ao que me parece, um interesse mais instrumental nos cursos, né, de formação de professores. Né? A minha pergunta é assim: você, Márcia, acredita que a gente consegue reverter um pouco isso, ou pelo menos, se não reverter, não sei se seria reverter, né? Há uma sensação nostálgica, não é isso que eu quero que transpareça, né? Mas você acha que a gente consegue, né, diante da necessidade de humanizar e se falar de humanidade? Eu lembro de Adorno o tempo todo, né? Falei com a Tereza hoje, né? Toda vez que eu tenho que falar morreram milhões, é porque o negócio não está bom, né? Tenho que tentar sensibilizar pela quantidade de gente que morreu, é porque a reflexão está realmente bastante defasada e tal, de conteúdo humanista. A minha pergunta é essa: você acha mesmo, existe aí um otimismo, existe... O que existe aí na Márcia? A gente consegue reverter um pouco isso? O que você pensa, Márcia? Eu sou uma pessoa otimista, mesmo num cenário muito pessimista e carregado como nós vivemos, viu? Eu adoro esse livro do Adorno, acho que a gente deveria até retomar ele, né? Acho que nós estudamos ele, né, Cristóvão, lá no doutorado, né, na disciplina que nós tivemos. Acho que a gente precisaria retomar esse livro, mas desde quando eu pego, né, ele na estante, assim, começo a lê-lo, assim, para dar um alento também, e para dizer que a gente não está doido, né? Porque às vezes parece que a gente está maluco, assim, né? A gente né? Às vezes eu paro e falo, nossa, acho que não deveria, não tem que defender isso, parece que todo mundo fica uma contrariedade. Mas eu penso o seguinte, sabe, que, César, né? Nós temos sim como fazer isso, né? De novo eu volto, né? Qual é a concepção de educação e de formação que vocês têm nesse colegiado? Eu analisei os documentos de vocês. Vocês têm 60 anos de trajetória de formação. Então, tem que vir um documento para dizer agora vocês vão formar assim, 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 sabe? Desse jeito protocolar e formatado. Qual é vocês em diálogo com as secretarias? Daí o Cristóvão, que representa, né, uma experiência vasta em secretaria de educação, na cidade de São Paulo, né? Daí, em diálogo, o que as secretarias, né? O que esses espaços também precisam da formação de professores? E eu não estou negando, vou deixar a questão técnica, né, da racionalidade técnica, mas que outros componentes, além desses, são importantes para o trabalho efetivo de um professor. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um amigo, um sociólogo, que ele fala assim, a gente tem que fazer, se não tem jeito, a gente tem que fazer leituras criativas de documentos, e a gente tem que ser criativo. A gente não pode perder a criatividade, que é um componente humano importantíssimo para a gente não adoecer, né? Não estar naquele movimento de decadência. Então, a gente tem que fazer leituras criativas no sentido da sua concepção de formação de professores, né? Aquilo que você não abre mão de jeito nenhum. E tem cursos, né? A gente tem várias experiências. Então, a ideia, inclusive, nós estávamos discutindo numa reunião semana passada aqui da Anfop da região sul, é trazer colegas para contar, por exemplo, né, as micro-resistências que estão sendo feitas nos cursos. Eu tenho um colega da Federal Fronteira Sul, por exemplo, que eles têm uma política, eu não sei se isso eu não consegui perceber se vocês têm, eles têm uma política institucional de formação de professores, criada a partir da 02/2015. E essa política, ela está em vigência e ela define os cursos de formação de professores. Ela é mandatória nesta universidade. Então, o que eles vão seguir? Eles vão seguir essa política e não pode entrar a 02/19 do jeito que ela tem que entrar, porque eles têm uma concepção aprovada em todas as instâncias da universidade deles. Eles não podem pegar essa concepção de formação de professores, jogar no lixo, né, constituída, né, por debate democrático, com alunos, com comunidade, com secretarias de educação, né, e agora instituir uma resolução assim. Então, é nisso que eles estão se amparando. A nossa universidade, né, a UFSC também pediu aos coordenadores, né, que fossem pensando nessa implementação.
Mas nós tivemos um curso que devolveu para a Pró-Reitoria, por exemplo, dizendo que não vai pensar nessa implementação, porque eles acabaram de aprovar 02/2015, eles nem avaliaram para saber o que dê certo. Então, o colegiado, o NTE, assinaram um documento dizendo, não vamos fazer isso agora, em respeito aos nossos estudantes, à nossa formação, né? Então, assim, tem muitas... por exemplo, situações também sendo realizadas nas universidades como micro-resistências a esse processo, né? Agora, é certo, né, gente? Falando assim muito abertamente para vocês, acho que tem alguém que falou ali, não consigo acompanhar todo o chat, mas é um projeto em disputa, né, de próprio trabalhador, né? O que se espera desse trabalhador no futuro desse país? De educação, alguém falou projeto de educação, né? Não é por um acaso que hoje, né, o nosso petróleo, né, ele vai para outros países para serem lá refinados e a gente compra, né, esse petróleo nosso hoje, né, em forma de gasolina, e a gente paga em dólar hoje, né, tá aí o preço de gasolina. Então, essa questão, por exemplo, da Petrobras, eu estive um dia desse numa banca lá na FURG, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul mesmo, na cidade de Rio Grande, né, no estado do Rio Grande do Sul. E quando eu fui passando com a minha amiga para ir para a FURG, eu fui olhando, gente, a plataforma, né, da Petrobras, era de chorar, porque aquilo lá é uma cidade, parece morta, uma cidade fantasma. Todo fechado, tudo, acabou, né? Acabou aquilo lá. E eu fico pensando, gente, assim, nós tínhamos um projeto de formação para os nossos jovens. Nós tínhamos na UFSC engenheiros que não dava nem tempo de formar, que já estavam sendo contratados. Várias profissões que não dava nem tempo de formar, que estavam sendo contratados, né? E agora, com esse desmantelamento todo que nós tivemos no país, como fica isso na formação dos nossos estudantes, né? Eu vejo muitos estudantes hoje, a nossa juventude, sem um projeto de vida, sem, assim, muita perspectiva, né, de vida. Não é por um acaso que nós estamos com tanto índice na nossa juventude de adoecimento, de depressão, de suicídio, né? Nós temos universitários, né? Vocês estão vendo, aconteceu na USP um dia desses, novamente, isso acontece sistematicamente, né? Os jovens pensando qual é o projeto de vida. Para quem tem filhos, para quem tem netos, né, gente, deve estar se deparando, vocês acompanham as angústias desses jovens também, né? Então, nós tínhamos uma necessidade de mão de obra qualificada, de formação, de um trabalhador intelectualizado, né, que nós defendíamos e que nós tínhamos isso, estava até sendo cogitado o apagão das engenharias, né, gente, o apagão de algumas profissões. Era todo mundo, a UFSC mesmo dizia, gente, vocês têm que se formar, não dá para vocês irem já atender essa empresa que quer pagar R$7.000 para vocês iniciarem, porque vocês têm que se primeiro formar. Era na porta esperando, né? O nosso pró-reitor estava mostrando dados para nós, né, dados de acompanhamento dos anos de formação e do emprego e do desemprego, assim, que a gente fica assim, é alarmante, né? E agora é um projeto de vida, é um projeto de formação interrompido, né? Não é por acaso que a gente também está com tantas pessoas trabalhando, né, de uma forma na área de serviços, um serviço muitas vezes precarizado, né, que a gente sabe que existe, pessoas muito bem formadas. Então, é um projeto nacional. E para onde que foi, né? Toda essa nossa riqueza, né? Praticamente foi aí comercializada por um preço muito gentil, muito generoso, né? Para outros países, em que estão hoje com esse desenvolvimento de tecnologia, de mão de obra qualificada também. E a gente está aí. Mas eu tenho muita perspectiva que nós precisamos ler, estudar, discutir, pensar no coletivo, de novo eu digo, né, gente? O que é que nós queremos enquanto formadores? Nós queremos que os nossos estudantes tenham uma leitura de mundo, que possam fazer uma análise crítica de cenário, de contexto social, né? E se queremos isso, o que é que precisamos ter nessa formação de professores, né? Então, eu sou muito otimista, sim, sabe? Estou com 50 anos aí, 36 anos de trabalho, mas confesso para você que quero seguir muito adiante aí e com muito otimismo no coletivo e com a força dos colegas aí pela educação, viu? Muito obrigado. Palavras inspiradoras. A gente acaba fazendo tanta reunião assim, Márcia, que eu até me esqueci que estamos num espaço até um pouco mais formal, me desculpem, colegas. Como se fosse mais uma colega do grupo, assim, e tal, né? Então, eu sou professor César, atualmente respondo pela coordenação pedagógica do Departamento de Pedagogia. Tá? Ah, que ótimo! Na direção, fazendo aí uma ótima gestão, essa Maria Tereza, essa professora espetacular aí.
O nosso departamento de pedagogia é realmente premiado, né? É. Maravilhoso, né? A professora Roseli, que está na minha tela aqui também, né? Bom, enfim, muito obrigado, Márcia. E vocês sabem muito bem como formar professores, assim, eu sempre ouvi falar muito bem da formação de professores da Unital. E, César, eu fui convidada para uma roda de conversa, a Aninha me convidou para uma roda de conversa, então vamos nos sentir bem mesmo à vontade para dialogar, tá? É para se sentir em casa, na sala, Isso. tomando um chazinho aqui conosco. Então, Cristóvão, por favor, você. Ok. Oi, Márcia, obrigado aí pela sua explanação, e você me fez lembrar da professora Bernadette, quando ela foi lá no grupo falar da 2 de 2015, né, que estava saindo do forno, né? E aí eu imagino como ela não deve estar se sentindo, né, com esse presentão de 2019, com essas ações de 2020 e 2021. O que eu queria pôr um pouquinho para você, né, para a gente pensar também, eu vejo que tem assim, duas questões dentro das falas dos colegas e dentro da tua também, de fundo nisso, né? Uma delas é uma ideologia que esse governo tem, tá? E a gente vem notando que desde que ele entrou, que ele vem desmontando uma série de instituições, e o MEC não deixou de estar nisso. Nós tínhamos um ministro fanfarrão que falava um monte de besteira, botava coisas aí na mídia, né, para jogar fumaça em outras. E depois que ele saiu, silenciou o MEC, né? Mas nós sabemos que muitas coisas vêm sendo desmontadas lá por trás, né? De forma bem mais intensa do que aquilo que estava acontecendo quando o fanfarrão estava por lá. Tá? E as pessoas acabam não percebendo. Então, o novo ministro ele trabalha pelas beiradas, né? E vai destruindo uma série de coisas. E se a gente for olhar essa questão que saiu do livro didático, né, que foi reportada, ela vem sendo atacada e houve mudanças, né, para aprovação de textos desse material. Então, nós temos uma questão ideológica, né, que ela foi posta na Base Nacional Comum Curricular, né, e daí nós temos um problema, inclusive, da participação nossa também, né, nesses debates, porque nós temos algumas organizações, mas não temos um poder de organização que algumas outras instituições possuem, que daí elas acabam determinando formas de proceder, né, e de silenciar determinados aspectos dentro dessa base. E isso acaba tirando um pouco da nossa autonomia de trabalho, e essas coisas elas acabam respingando em outras. E outra questão que nós temos são os empresários no setor educacional, dos interesses, né, que nem eu estava vendo no chat alguém falando de um congresso da USP, e que houve uma manifestação nessa perspectiva, tá, de interesses, né, de uma série de grupos, né, que tem força, inclusive você mesmo estava colocando, né, do poder deles dentro do próprio Conselho Nacional de Educação. Então, o que me preocupa são essas duas coisas, né, quando elas começam a combinar e a gente começa a perceber o que vem ocorrendo e no que está se resultando. E uma questão que eu queria colocar é que nós estamos vivendo uma propaganda na mídia sobre o novo ensino médio, tá? E daí ele traz aqueles percursos formativos, tá? E a gente sabe como que isso aconteceu, tá? E como que vai se processando nessa forma de implementação desse novo ensino médio também sem muita discussão, tá? E de uma forma que acaba criando problemas, tá? Porque quando você coloca percursos, nem todo lugar vai oferecer todos esses percursos e isso vai gerar prejuízo, né? E olhando agora para o curso superior e com essa perspectiva, né, de você mudar a pedagogia, de também oferecer percursos, né, e olhando para o cenário educacional nacional, nós temos as universidades públicas, mas nós temos majoritariamente a formação do pedagogo sendo feita nas instituições privadas, tá? Então, a minha preocupação é como que isso vai se dar, né? E tem alguma discussão, Márcia, aí na Anfop, nessas associações que você está participando, olhando para essa perspectiva, né, de como que você pode ter uma resistência dentro da instituição pública, né, mas eu não sei se ela aconteceria também na instituição privada, né, e até com esses grupos de interesses no meio aí. Acho que é algo, né, que a gente poderia pensar um pouquinho, queria te ouvir um pouco sobre isso. Cristóvão, querido, é ótima análise sua, palavras assim muito importantes, assim, potentes. Acho que você fez uma
uma análise, né, muito interessante de como essa ideologia, né, tem imperado nesse novo governo, né, nesse movimento desse governo. E aí, lembrando dos ministros de educação que nós tivemos, né, gente, que foi, assim, um escracho, né, cada vez, cada um deles, assim, fomos muito insultados. Eu acho que, enquanto professores, educadores, nós fomos insultados, né, de uma violência, assim, né, verbal, de uma violência, fomos chamados de tudo, o que nesse, já fomos chamados de tudo, enquanto professores, enquanto educadores. Então, acho que você traz isso de uma forma bem interessante. Eu penso que a gente está reaprendendo a se posicionar. Quando você falou assim, a gente não tem muito poder, eu acho que nós estávamos muito tranquilos, assim, porque a gente tinha, né, um espaço para o diálogo, nós tínhamos um espaço democrático constituído. E aí a gente meio que se ficou tranquilo, né? E daqui a pouco, né, quando houve toda essa mudança, né, de governo, essa forma aligerada, essa forma, nós ficamos muito tempo, eu penso, paralisados com o que estava acontecendo, né? O movimento é até como, né? Cadê a democracia? Cadê, né, o espaço de diálogo? E aí as resistências começaram. Não é por um acaso, só para ter uma ideia assim para vocês, a Anfop, ela quase que triplicou o número de associados, gente, nos 2 últimos anos. Isso é um indicativo, né? Os próprios sindicatos, né, também tiveram um aumento, e a gente tem estimulado muito, que a gente precisa, sim, né, nos sindicalizarmos, a gente precisa acompanhar o movimento, fortalecer, porque é ali, nesses espaços, que garantem também as nossas condições objetivas e subjetivas de trabalho, né, que a não precarização. Então, acho que a gente precisa se fortalecer nesses espaços coletivos. Eu acho que isso é algo assim, sabe, que a gente tem aprendido a duras penas, de uma forma muito rápida, né? A própria LAG, esse movimento virtual também tem nos trazido, né, uma certa força nesse coletivo. Então, acho que isso é algo importante, né, que, por exemplo, essa questão do recuo do CNE em relação à pedagogia pode ser algo muito insignificante, pode ser que eles já estejam preparando uma outra coisa para nós, mas isso também já dá um alentinho, uma demonstração da força de um coletivo, porque eles sabiam que estavam praticamente 500 pessoas mobilizadas com pauta de já se preparando para a resistência a essa nova resolução que sairia nesses itinerários, né? Desta forma que eles apresentaram. Então, pode ser um indicativo também, a gente pode fazer uma leitura significativa disso. Agora, você traz uma discussão muito importante, que é essa questão da mudança, da alteração do ensino médio. Eu acho que a gente está acompanhando muito pouco isso, né? Acho que a gente teria, talvez, aí vocês mesmos, né, Aninha, Tereza, o próprio César, que também está na coordenação, de pensar em trazer alguém também para falar sobre, né, as implicações desse novo ensino médio. E aí eu até sugiro que toma liberdade, né, a professora Mônica Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, inclusive tem um observatório instituído de ensino médio, tá? É uma pessoa, assim, com uma visão ampla, ela já esteve no nosso grupo de pesquisa e tem, assim, uma visão ampla e, assim, uma contribuição, né, desses espaços. E sem contar que na Universidade Federal de Paraná, a gente tinha a professora Cássia Quenzer também, que se aposentou lá, que também tinha uma discussão muito interessante sobre o ensino médio. Para mim, sabe, Cristóvão, pelo aquilo que eu tenho dado conta de acompanhar do ensino médio, é um retrocesso. Nós voltamos a 5692/71, que certamente é da nossa época, né? Em que praticamente os nossos itinerários eram, né, contabilidade, administração, né, não sei mais o que, para a classe popular, para os pobres, e era o científico, né? O científico para os ricos que continuavam nos vestibulares. Não era por acaso que eu, por exemplo, aqui, eu moro hoje, resido em Joinville, né, que apesar de trabalhar em Florianópolis, que é muito perto, mas eu ainda tenho residência aqui em Joinville. Aqui era assim, os cursos de contabilidade, os cursos de administração, gente, eram faz de conta, porque eram itinerários, né? Era um itinerário que não tinha realmente uma estrutura para isso. Não sei mais assim, estou me lembrando quais os outros cursos que nós tínhamos, né? Mas, por exemplo, em Joinville tinha uma escola chamada Escola Técnica Tupi, uma escola fortíssima, né? Meu marido estudou lá, uma escola extremamente, uma época ainda que eram só homens, rapazes que estudavam nessa escola, depois foi mudando, mas era uma escola em que era a centralidade de formar mão de obra para as indústrias de Joinville. Joinville é uma cidade muito industrial. E o que acontecia? Quem ia para esses cursos técnicos que faziam, gente, eles tinham
por exemplo, menos aulas de química, de física, de ciências biológicas, sociologia, nem existia, filosofia, porque eles estavam na ditadura, né? E foram retirados esses conteúdos. Veja o que está acontecendo agora também com sociologia e filosofia no ensino médio, né? Não é mais obrigatório, nós tivemos uma conquista. Eu era coordenadora de uma escola de ensino médio em 2007, gente, quando nós tínhamos conquistado a obrigatoriedade da sociologia e da filosofia. Por sorte, nós já tínhamos no nosso currículo, quando nós implementamos um currículo em 2003, nós já tínhamos sociologia, filosofia e psicologia, nós tínhamos no primeiro ano também para discutir a identidade do adolescente. E o que acontece, né, gente? Agora sai essa obrigatoriedade e vem esses itinerários de fazer de conta. É muito preocupante, sim. E penso que nós precisamos estar atentos e trazer para o debate, mesmo no curso de pedagogia, o que implica também essa questão da reforma do ensino médio. O notório saber, por exemplo, dos professores, né, gente? O notório saber está ali, o professor não precisa mais ter a formação, ele pode ter o notório saber. Então, que precarização, que indicativo que é essa para a nossa profissão? Por isso que eu defendo muito essa ideia que a gente tem que estar muito atentos à ideia de classe profissional. É por isso a importância de estarmos em um sindicato que defenda a nossa classe profissional, porque daqui a pouco a gente vai ser, já estamos, né, dá muito dinheiro, gente, essa questão tecnológica, essa questão, os empresários da educação estão lucrando muito com esse momento de pandemia, e há um desejo imenso de que isso continue, porque corre muito dinheiro, né, nessas propostas pedagógicas, nesse mundo virtual, né, na própria Google, a gente teve que comprar, né, Zoom, a gente teve que comprar, né, a própria UFSC também comprou o pacote do Google Meet, então é fortunas e dinheiro, então acho que são projetos realmente, né, e eu me preocupo muito. Mas o que acontecia na Escola Técnica Tupi? Eu não acabei de falar ali, né? A questão é a seguinte, que quando esses meninos, depois entraram meninas também na escola, saíam, era um curso técnico que eles faziam. Tinha curso de mecânica, metalurgia, plásticos, né? Tinha vários cursos. Que eles iam tentar um vestibular, eles não conseguiam passar. Na época, né, em que o vestibular, eles não conseguiam acessar, eles paravam como técnico e ficavam dentro das empresas joinvilenses trabalhando a vida inteira como técnicos, porque eles não conseguiam. Eu tive pessoas da minha família que fizeram esse técnico, que tentaram 6 vezes. Meu tio hoje tem 60 e tantos anos, ele tentou 6 vezes, por exemplo, fazer um curso para direito, para um vestibular, mas não passava, porque não teve a matemática em termos, né, na quantidade que tinha que ter de aulas. Então, a defasagem de conhecimentos que lá no vestibular aconteciam era muito complicado. Quem que passava? Passava quem? Os filhos da burguesia, joinvilense, que fazia um curso preparatório, um curso pré-vestibular, né? Aquela burguesia que também já tinha, né, o acesso ao capital cultural e ao capital, né, porque nas suas viagens, né, nos seus momentos de deleites, no seu acesso aos livros, no acesso às tecnologias, em que a classe popular não tinha, né? Então era que ia, e são hoje, né, as pessoas que estão no comando, por exemplo, de muitas das empresas aqui de Joinville, né? Então, é isso, assim, é muito preocupante esses projetos, e eu lembro muito, porque eu trabalhei em escola de educação profissional, as discussões que eram feitas lá no GT 9, de Educação e Trabalho da ANPED. Isso eu estou falando lá nos anos 2000, por aí. Acompanhei muito essas discussões, e a preocupação, né, com o ensino médio, com os cursos técnicos. E hoje, assim, pelo que eu tenho acompanhado, precisaria estar acompanhando mais ainda, tá? É quase que um retrocesso, sabe, Cristóvão? A esse projeto lá, com esses itinerários, porque realmente aqui, né, nas escolas, eu sou dessa forma, era um faz de conta, gente. Era um faz de conta os itinerários desses cursos técnicos, assim, não se tinha nenhum tipo de uma formação realmente qualificada, né? Porque não tinha, tá? É isso. Márcia, só lembrando um pouquinho, essa questão do ensino médio, eu acho que ela é importante de se pensar também, e vinha havendo uma discussão também, com o envolvimento de uma série de pesquisadores, né, de entidades,
de secretarias, e isso foi abortado também, né? E acabou nessa transição, não agora com o governo novo, né? Mas o governo de transição, alterando esses processos e aprovando, né? E agora está sendo implantado. E a preocupação é essa, né? Com esses percursos formativos, se você for pensar numa escola pública, e pegando um pouquinho da minha vida, né, de secretaria, tá, há algumas exigências, né? Você vai acabar oferecendo 1 ou 2 percursos, você não vai oferecer todos. Aí você tem um empobrecimento dos próprios percursos, e dentro do percurso você vai ter um empobrecimento também, que é esse que você colocou, do acesso à cultura de forma geral, né? Porque você vai para uma área, você deixa de ter os conteúdos, o conhecimento de cultura geral que entraria com peso na outra área. Tá? E isso vai gerar um prejuízo muito grande na formação. Tá? E, mais uma vez, a gente começa a ver a segregação, né? Você vai segregando e cunhando a formação para determinadas perspectivas, para atender determinados projetos, né? E essa é uma das preocupações, né? Sim. Acho que o Luiz Carlos Freitas, ele falou um pouco, né, sobre algumas preocupações dele com essa questão do ensino médio, né, que ele colocava pela perspectiva de se entrar naquelas, como fornecedor de mão de obra para determinadas escalas produtivas que está se pensando, né, instalando mundialmente. Então, é uma preparação do país para isso. Tá? Isso que você trouxe da Petrobras é uma amostra, né, um pouco, né, das preocupações que devemos ter para com o nosso futuro, né? O que estão fazendo com o projeto de poder, né, e do capital aqui no nosso país. Mas temos que esperançar, né, e tocar e lutar, né, se organizar para tentar mexer, né, e pelo menos dar trabalho para essas pessoas que dirigem essas perspectivas de governo, de gestão. Obrigado, Márcia. Obrigada, Cristóvão. Roseli está com a mão levantada. Eu posso já falar? Que eu acabei de levantar, você já... Aqui está tudo ligeiro. Só Pois antes de eu tô você vendo. falar, tem aqui a Luciana Veloso, que diz que no notório saber, o açougueiro sabe cortar um joelho. Operaríamos com um açougueiro ou com um médico? Pois Perigoso isso. Eu quero agradecer a Márcia, né, por essa, né, esse alento mesmo da gente esperançar. Não é? Muito embora, assim, né, depois de ouvir você falar e, né, de tudo que nós estamos passando, né, é difícil esse esperançar, né, Márcia? Porque eu participei efetivamente, a Ana também, da adequação da resolução de 2015, e a preocupação enorme dessa formação integral né, do nosso aluno, para que ele realmente saia, né, não só como um fazedor, mas como uma pessoa crítica, leitora do mundo. Então, a gente tem acho que esse é o objetivo da formação, né, não do curso de pedagogia, mas das licenciaturas no geral, né? A gente fez um debate bem aprofundado na época para a elaboração realmente das matrizes curriculares, tendo essa perspectiva mesmo de formação, né, integral, no sentido, né, de ser realmente uma formação crítica, uma formação de leitura, né, completa, né, no máximo daquilo que a gente pode fazer dentro de um curso, né, de 4 anos. E aí, quando você traz esses dados, e até a leitura que eu fiz, né, da resolução, é muito preocupante, não é? Porque a gente não vê nem espaço de manobra, não é? Porque geralmente a gente tem espaço de manobra quando a gente tem essas resoluções. E a resolução, na forma como ela está posta, é difícil a gente conseguir esse espaço de manobra, não é? Porque está ali, pronto, você tem que fazer assim, né? Fecha essas possibilidades. E aí a resistência, eu fico bastante preocupada com essa forma de resistência, porque a gente tem um curso, muito embora nós sejamos uma universidade pública, mas que vive, né, de mensalidade, os alunos pagam uma mensalidade, tanto o EAD quanto o presencial. O tempo passa, né, e apesar das resistências, a gente não conseguiu ainda reverter essa situação. Né? Então, a gente está passando, nós estamos aqui na angústia, a gente mexe, a gente não mexe, a gente faz o curso, a gente vai fazer adequação, não vai fazer adequação. Então, isso é angustiante, realmente, porque o tempo está passando, não é, Márcia? E a gente não vê
E eu acho que esse é um jogo também deles também, né? Não é à toa que o tempo está passando e que nada, né, está sendo resolvido. Você consegue enxergar algum espaço de manobra de tudo isso, no sentido da gente, de repente, fazer uma adequação, mas não essa adequação que eles tanto querem, porque assim, vai chegar no ponto que nós vamos ter que oferecer um projeto, não é? Porque a cobrança está aí, e a gente tem que responder, e a gente precisa oferecer vestibular, e o curso precisa ser adequado, e apesar da nossa resistência, né? Você consegue enxergar algum espaço de manobra disso tudo? Bem, Roseli, de novo eu lembro o seguinte, né? Eu acho que o Cristóvão falou uma questão que eu não respondi e que vem ao encontro também do que você está falando. Hoje, a formação de professores, praticamente 75% dela está em instituições privadas, né? E nós temos um índice imenso de EAD. Mas a EAD também, instituições públicas, que elas também acontecem. Mas vamos pensar nas instituições privadas. E quem hoje compõe, né, esse cenário são esses empresários da educação. Não é por um acaso que nós temos Croton, que lidera, assim, né, a Ânima, que lidera muitos cursos aí de formação de professores no país. Então, essa é uma preocupação e tem sido, sim, falado sobre isso, Cristóvão, né, nesses espaços que nós temos de diálogo, né. Então, Roseli, eu penso que a gente tem que criar espaços de resistência. Acho que a gente, no coletivo, no diálogo, nós temos, de novo, eu volto assim, o que é que nós não abrimos mão desta concepção de formação de professores? Vocês vão ter que elencar, vocês vão ter que fazer uma reunião, vão ter que planejar antes, vão ter que pensar, olha, o que é que a gente não pode abrir mão? E aí vocês vão ter que pensar nisso para olhar para essa resolução que é mandatória, eu acho que a gente, né? Mas eu penso que a gente tem que pressionar para uma prorrogação do tempo, eu acho que para a implementação, acho que isso é o mínimo, que vocês têm que tentar dialogar com as reitorias ou com a Secretaria Estadual de Educação, né? Nós temos várias secretarias estaduais de educação também no movimento, né, tentando ajudar para dizer, olha, não, esperem, dizer que há um indicativo forte do CNE, que haverá um tempo, né, de prorrogação para a implementação dessa resolução. Tem muita gente também que espera, né, gente, que essa troca se houver essa troca de governo, né, ano que vem, que também as coisas, o cenário pode mudar para 2023 de uma forma geral, então que a gente possa ter uma outra perspectiva governamental em nosso país. Mas, então, eu acho assim que a questão principal é nesse coletivo, sabe, Roseli, pensar assim, aquilo que não vamos abrir mão mesmo. Aquilo que a gente, digamos que a pró-reitoria de vocês chega e fala assim, não, nós queremos essa implementação da 0219. É pegar essa resolução 0219, estudá-la, colocar do lado a concepção de vocês, o que vocês já têm hoje em formação, e dizer, ó, não abrimos mão por isso. São 60 anos de formação, não se joga fora, gente. Não se joga fora professores especialistas como vocês, doutores, mestres, né, com uma vasta trajetória acadêmica, trajetória profissional, não se joga fora isso. Então, vocês têm que garantir, têm que dizer, acreditamos, nós temos dados que comprovem a aprovação em concurso, nós temos dados que comprovam os nossos professores em funções importantes da cidade e região, então é sinal de que nós temos uma formação qualificada. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer esse empoderamento enquanto, né, como professores, como profissionais da educação. Acho que a gente não pode também baixar a cabeça, e eu acho que a gente não pode abrir mão de princípios formativos, princípios da educação. A gente não pode abrir mão disso, né? Então, eu faço parte de um NDE também, da pedagogia, sou professora das diferentes licenciaturas na UFSC, mas o nosso NDE também foi contrário e não discutimos, não queremos discutir. Mas, claro, de novo eu digo, nós estamos num outro espaço, com uma outra relação, né, em termos de autonomia. Não abrimos mão desde, por exemplo, curricularização da extensão, né, que é uma outra temática que tem tido muita questão, você traz mais 10% do currículo, né, todo com todo respeito, né, à extensão, mas daqui a pouco a gente a prática, não sei, e de novo é a racionalidade técnica instrumental instalada e a sólida formação teórica adensada para tudo isso que você falou agora, né, Roseli, dessa leitura ampliada de mundo,
ela é desconsiderada. Acho que o nosso patrono da educação, Paulo Freire, que fará 100 anos agora em 19 de setembro, mês que vem, nos traz muito alento, né? E esse verbo esperançar, né? E eu acho que a gente não pode abrir mão de princípios. De novo, eu lembro esse meu amigo que fala, pois se formos obrigados, aqui a gente vai fazer uma leitura criativa no sentido de não abrir mão de princípios formativos. Coloquem isso mesmo, sabe? Façam as relações, o que é que a gente pode fazer, e só existe uma forma, Roseli, é um dando a mão para o outro nesse coletivo, é o que me dá, assim, eu tenho experimentado muito isso na minha história, né, de profissão, assim, dessa questão do coletivo, como ele nos dá energia, como ele nos dá potência e força, né, para que a gente possa lutar por aquilo que acreditamos, não só acreditamos, né? Por aquilo que constatamos, porque nós temos evidência, tá, gente? Não é só lá da Austrália, dos Estados, não, nós temos muita evidência aqui na nossa trajetória e evidências embasadas na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque eles esquecem nesses documentos de falarem, né? E criticam a formação, se você já ler o parecer da 0219, a gente acha que a gente é uma porcaria, sabe? É uma porcaria, não temos... E aí eles nos deixam lá no chão, mas não fala um momento em que condições os nossos professores realizam seus trabalhos nas escolas públicas do país, né, Cristóvão? A gente que vai nas escolas, eu que acompanho meus estagiários, né, que vou para as escolas de periferia de Joinville e Florianópolis, lá no Morro do Maciço, a gente sabe o que são esses professores e que trabalho que realizam um excelente trabalho dentro de condições tão precárias que nós encontramos professores do nosso país. É isso, Roseli. Não sei se eu te respondi, gente, por favor. Não, respondeu, com certeza, né? Obrigada. Eu acho que é isso mesmo, no coletivo que nós vamos conseguir, né, fazer essa resistência e, quem sabe, construir algo melhor até, né? Isso. E vamos. Bom, então, nesse clima de otimismo e esperança, né, a gente vai, então, encerrando essa live, que foi muito profícua. Muito obrigada, Márcia, pelo aceite, pelas suas palavras, pelas suas indicações. A gente percebe o quanto nós, professores, trabalhamos, e que bom que a gente tem os alunos da licenciatura aqui para assistir essa discussão, porque essas reformulações, as quais a Roseli mencionou, o César e você também, são feitas nos bastidores, né? A gente está sempre atrás, trabalhando em horário extra, separado, né? Embora a gente tenha essas reuniões no coletivo, isso é executado depois, em trabalho extra, para colocar em prática. E quando a gente coloca, o conselho vem, avalia, a gente nem deu conta, já vem uma outra resolução. Em tempos de Olimpíada, eu penso que professores têm uma corrida de obstáculos, né? A gente vem, corre um tantinho, pum, pula, salta. Bom, brincadeiras à parte, resistência e resiliência são as nossas molas propulsoras, né? Sem deixar de esperançar. Então, fica o convite para os próximos encontros das licenciaturas em debate, dos debates no mestrado profissional em educação, com a participação dos alunos, com a participação dos nossos colegas professores de todas as licenciaturas, os da pedagogia, o pessoal da EAD. Então, agradecemos a presença de todos, a presença de cada um.